Salmo 16 eu gosto muito porque ele, há muito tempo assim, mesmo antes quando a Andressinha dormiu, né? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são justificados, redimidos, né? No sangue de Cristo, eles não morrem, né? Porque já morreram na cruz, né? Então não há por que morrer de novo. Então ele dorme. Então, mesmo antes da Andressinha dormir, Deus a promovê-la, para quem não sabe, a Andressa é minha filha. Ele me falava muito com esse Salmo 16. Eu acho muito assim, eu acho muito bonito. O Salmo eu acho que é assim, eu acho que devia ser uma leitura diária para todos, porque realmente é uma... Tem salmos que são realmente, que eram daquele contexto, né, de guerra, né, de Davi, falar para Deus destruir os inimigos e tal. Mas tem muitos salmos que são muito assim, que fazem um bem ao nosso ser, né? Que realmente você vê que é a palavra de Deus, né? E eu queria só ler alguns versículos. O primeiro versículo do Salmo 16 diz assim: defende-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti. Interessante, né? O salmista, né? Ele tinha essa consciência, né? Esse senso de identidade, né? Ele sabia que precisava de uma defesa, né? Porque naquele contexto, né? Guerras, muitas guerras, né? E ele tinha essa convicção, essa certeza de que o Deus, né? De que ele cria, ele era o abrigo, né? Eu acho que é o que nós temos que ter a certeza hoje, né, Silas? Que ele é o nosso abrigo, né? Nós não temos outra saída, né? Eu sinto muito, galera, não tem outro jeito. Como diz a palavra, retroceder jamais, né? Você pode, às vezes, dar uma olhadinha para trás para ver alguma coisa, mas nunca retroceda, tá? E ele diz assim no verso 2, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Ou seja, ele coloca Deus de novo, não no centro, mas como aquela pessoa que realmente não tem outro. Nós não temos outra maneira de ser, né, Letícia? Nós não temos outra... como diz a palavra, né? Quando eu acordo, as misericórdias são renovadas. Então eu tenho que só agradecer ao ter. Não tem outro bem além do Senhor, né? Nós não temos outro bem. Isso tem que ser uma coisa, e eu creio que é uma construção isso diária. Porque muitas coisas que eu não via no passado, né? Desde a minha conversão, vamos dizer assim, né? Desde que Deus me arrastou das trevas para a sua gloriosa luz, nós temos realmente momentos que a gente não entende, tem muitas coisas que a gente não entende, então por isso que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Não sei se vocês estão vendo esse aglomerado de brancos na minha cabeça, né? Isso não é neve, né? Mas eu acho que é fruto de muita vida, né? Muita luta, né? Aquilo que Deus permite, né? Então ele fala no verso 2 que tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida, gente. Se você não entendeu isso ainda, você está com um sério problema. E no versículo 5, ele fala assim, Senhor, tu és a minha parte na herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Como a gente é ministrado muito, né? Em Deus não há futuro, não há passado, né? Ele é um eterno presente, né? Só que é o presente dele, não é o nosso presente, né? Ele é o eterno presente, ele é um presente, ele realmente é aquilo e pronto. Ele não tem sombra de variação, nele não habita trevas. Então, assim, o salmista, ele tinha esse entendimento, né? De que, até mesmo, assim, dentro daquela visão que ele tinha da revelação, ele mesmo falava que era ele que garantia o futuro dele. Por quê? Porque o contexto era diferente, né, Tiago? Era contexto de guerras, contexto de muita desordem. Então, logicamente, ele tinha esse entendimento. E no versículo 7 ele fala assim, darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Interessante, né? Darei louvores ao Senhor, né? Os nossos cânticos é uma forma de louvar a Deus, amém, igreja? De você expressar aquilo que você está sentindo no dia, né? E eu aconselho você a todos os dias louvar ao Senhor, amém? Não porque vá fazer diferença para Deus assim, mas vai fazer diferença para você, né? O louvor a Deus faz a diferença para nós, não para Deus, né? Então, o salmista, Davi no caso, ele tinha essa consciência, né? De que ele tinha que dar louvores ao Senhor, né? Muito mais pelo contexto que ele vivia. Que me aconselha. Irmãos,
Deus nos aconselha. Então, se muitas vezes a gente erra, se a gente faz pelas nossas próprias vontades, não é por ignorância mais, né, Tiago? Aqueles que estão realmente redimidos, que estão realmente na luz, né? Eu creio que todos aqui estão, né? Se porventura tem alguém que não esteja, amém, mas aqueles que estão à luz, a gente tem que ter essa consciência que Deus está no controle, né? Deus está nos guiando. Nós não temos outra opção, irmãos, entendeu? Nós temos que congregar, nós temos que nos animar uns aos outros, né? A palavra de Deus diz que quando o irmão estiver chorando, você chora. Irmão, só chora, não fala nada. Você chora com ele, se entristeça com ele, né? Quando ele estiver alegre, você se alegra com ele, né? Quando ele pedir conselho, você dê. Só quando ele pedir, tá, irmão? Então, assim, é o Senhor que na calada da noite o meu coração me ensina. Ou seja, né? Ele o tempo todo nos ensina, gente. Então não existe bola fora para Deus. Às vezes eu vou usar alguns termos aqui meio assim pejorativo, alguma coisa assim boba, mas eu vou tentar me conter, tá? Então, assim, ele nos ensina. A todo momento ele está nos ensinando. Quando você não faz aquilo que a palavra nos diz para fazer, porque nós temos uma palavra, amém? Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Ou fala, não, mas a palavra de Deus é o Novo Testamento. Não, eu creio que de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Porque no início aponta, né, Tiago? No início aponta. E no final, do meio para frente, a revelação plena. Então é a palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus para nos aconselhar. Entendeu? Não uma coisa que você vai lá, o que será que Deus vai me fazer? Vai me falar hoje? Pá! Não estou falando que isso é errado, não, viu, irmão? Eu conheço gente que faz isso, que Deus fala. Mas não é isso a intenção. A intenção é de ler a palavra, de buscar a palavra, né? De meditar na palavra. E no 8 ele fala assim: tenho sempre o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. É a ideia da destra, né? Essa questão da direita, do braço forte, né? Não que os canhotos não sejam fortes, viu, gente? Mas é uma ilustração, né? A destra de Deus, né? A mão dele poderosa, né? Como eu falo muito nas nossas orações, que a destra do Senhor está sobre o Brasil, eu creio, né? Porque se não fosse a destra dele sobre essa nação, realmente nós estaríamos perdidos. E com ele à minha direita não será abalado. 9, essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo, exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Olha a consciência do salmista. Até mesmo se você estiver no mais profundo, né, Tiago, no mais profundo da sua alma, né, do seu dia lá, do seu momento lá com Deus, entendeu? Ele não desampara, né? A nossa maneira de pensar muitas das vezes, né, o nosso eu, né, a gente pensa que Deus, muitas das vezes, nossa, acho que Deus ele deu uma vacilada. Não. Quem vai vacilar é sempre a gente, em não confiar, né? E não realmente ter essa convicção de que Deus ele está o tempo todo a nos guiar, a nos mostrar, a nos ensinar, né? Com a vara, com o cajado, né? Então, assim, a gente que muitas vezes insiste em fazer as coisas que não é da maneira dele. Para terminar no versículo 11, ele fala assim: tu me fizestes conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Você tem noção de que desse caminho da vida, você crê nesse caminho da vida, você tem consciência de que esse caminho é o Cristo, né? A gente trazendo para o Novo Testamento, e que essa felicidade plena na presença dele não é sua. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, o salmista fala, né? Ou seja, a alegria não é sua, irmão, não é minha, porque nós não somos capazes de produzir alegria. Quando nós nos alegramos, é muito falha, é uma alegria que não preenche, é uma alegria momentânea. Você está assistindo um filme de comédia, e você vê uma coisa engraçada, você ri e tal, mas a alegria do Senhor, ela é verdadeira. Então o que nos move durante o dia, irmãos, é a alegria do Senhor. Nós não temos outro discernimento. É a alegria do Senhor que nos conduz, entendeu? É o Senhor, amém? Então eu queria só ler esse salmo com os irmãos, para a gente ter um entendimento mesmo de que se não é Deus em nossa vida, nós não conseguimos. E esse é o propósito mesmo, irmão.
Você não consegue, eu não consigo. Tem muita gente que brinca, estou no fundo do poço. A gente fala assim, amém. Que bom, não tem mais para onde ir, né? Então, assim, não tem mais para onde ir, né? Então, pronto. Então, vamos começar a subir, né? Então, assim, eu não vou demorar, tá, na palavra, porque eu gosto muito quando o Tiago, o Paulo, até o Marcos, o Pedrinho ministra a palavra, porque eu vejo realmente que eles têm esse dom de pregar a palavra, né? Eu acho assim, muito, muito legal isso. Então, assim, eu vou só ler a palavra com os irmãos para a gente estar discernindo em Deus algumas coisas que ele me falou, que provavelmente é um texto conhecido, que muitas vezes muita gente já deve ter pregado, mas a questão é essa. Se a palavra de Deus, né, Tiago, né, Paulo, é pregada constantemente aos nossos corações, às nossas mentes, principalmente no domingo, né? Por que a gente tem tanta, não sei se é dúvida, mas por que a gente balança tanto? Por que a gente parece que às vezes não está funcionando? Vocês já tiveram a sensação de que às vezes parece que está tudo errado? A gente sabe que está tudo errado mesmo, né? O único certo que está em nós é o Cristo, né? A Trindade, né? Então, assim, vocês já viram que parece que às vezes você ora né? E as coisas não acontecem como você queria, né? Então, assim, de tanta gente ministrar a palavra, e muitas das vezes a gente retorna aos princípios, né, da palavra de Deus, rudimentares, a gente ainda insiste em não fazer realmente aquilo que o Senhor nos fala, né? Ter bom ânimo, a alegria dele, né? A palavra de Deus diz que é bom que você se entristeça, porque a própria tristeza, segundo Deus, ela gera o que? Arrependimento. Olha que coisa fantástica, Tiago. A tristeza de Deus nos gera o que? Arrependimento. Então não é à toa, né? E muitas vezes a gente está entristecido e acha que é a vida. Não, às vezes é Deus nos promovendo algo em nós para gerar o quê, Renata? Arrependimento. Arrependimento. É a primeira coisa que a gente devia acordar quando amanhecer e falar assim, Deus, eu me arrependo, assim, se colocar mesmo, se prostrar diante de Deus e falar assim, eu me arrependo, Senhor. É o Senhor mesmo, entendeu? A ideia é essa mesmo, entendeu? Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia e conduza a minha vida. E nós vamos falar hoje sobre fé. Assim, né? Eu já vi muitas pregações sobre fé, e pregações realmente boas, mas assim, a gente tem que trazer a memória mesmo, porque a gente vive... Depois você me vê uma aguinha, Silas. A gente vive num mundo em que se a gente não tiver fé, né, Tiago, nós não conseguimos vencer as coisas, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé é a vitória que vence o mundo, né? É o nosso, vamos dizer assim, é o nosso instrumento, né, que nós temos para vencer realmente o mundo, vencer o nosso contexto. A palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com o dia de hoje, né? Não deve se conformar com aquilo que é a nossa vida, o século, né? Esse dia, esse mês. Porque realmente nós devemos ser cristãos inconformados com aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Nós temos uma arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a oração, que toda terça nós temos tido, né, muitos testemunhos, né? Então, assim, nós temos que ter essa consciência. A fé é uma instrumentalidade em que nós vamos usar para obter coisas, não é para obter coisas, é para ter uma consciência, um senso de identidade. De quê? De que eu creio em algo, em alguém, que realmente é aquele que coordena todas as coisas, tanto naqueles que estão nas trevas, quanto aqueles que estão na luz. Amém? E como a Rosângela leu lá em Hebreus, que é o nosso texto, né? Nosso tema. O tema é perseverança na fé, tá? O título, ou perseverar na fé, ou perseverança na fé, tá? Quem estiver anotando, se quiser anotar, é em Hebreus 10, 32, 39, né? E eu fiz algumas subdivisões para poder me orientar melhor naquilo que eu vou passar para vocês. Mas só para a gente contextualizar a questão da palavra perseverança, eu estava procurando assim no grego
né, a palavra perseverar ou perseverança. A palavra perseverar no grego é epimeno, tá? E ela significa dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Então, ou seja, aqueles que perseveram há um esforço. Amém? Então, primeiro ponto, aqueles que perseveram há um esforço, tá? Por quê? Porque quando esse esforço, né, após uma ação, algo contínuo na sua vida, uma ação contínua, isso gera um esforço. Então, a palavra perseverar, ela pode ter o significado de esforço, tá ok? Etimologicamente, perseverar também é continuar firme e constante, tá? Então a palavra tem esse significado também, continuar firme e constante. Na onde? No propósito. A gente crê que o propósito eterno de Deus é o quê? É sermos formados às semelhanças de Cristo, né? A palavra de Deus fala a estatura do varão perfeito. Então essa é a nossa perseverança. Não é coisas, é ser formado à estatura do varão perfeito, ou seja, que é Cristo Jesus. Amém? Então, perseverar no grego é isso, e o significado é esse. Também tem um outro significado que chama upomone. Eu não sei se eu estou falando certo, mas upomone, que literalmente fala que upo é sob, desculpa, e meno é permanecer, ou seja, permanecer sob. Então, perseverar é permanecer sob o quê? Sob pressão. Então, quando eu persevero, eu estou perseverando, e essa perseverança, ela é o quê? É uma pressão. Por quê? Porque é o tempo todo, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que perseverar o tempo todo. Então, há uma pressão externa e uma pressão interna para que você o quê? Persevere, tá? E sem desistir. Isso é fundamental, né? A capacidade de aguentar ou manter-se firme em face de dificuldades, circunstâncias severas ou desfavoráveis. Quando a gente fala de circunstâncias severas, elas nunca vão ser favoráveis, amém? Elas são o quê? Desfavoráveis. Então tá, então perseverança seria isso. Fé no grego é piste, que é acreditar, tá, no grego. Aí eu busquei no hebraico emunar, que é uma confiança pessoal. Então a fé, ela é o quê? Ela é pessoal. Então quando você fala que eu tenho fé, ela é uma coisa pessoal. Fé em quê? Né? Então ele tem esse significado, fé. E lá em Hebreus 11, que nós não vamos ler, tá? Fala que fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Então fé é uma certeza de que nós vamos receber algo. Algo que o quê? Que a gente espera. Então para esperar nós temos que o quê? Perseverar. Às vezes tem traduções que falam confiança, tá? E é a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé, muitas das vezes, eu creio que a fé ela é subjetiva e concreta. Ela é subjetiva porque ela é sua. A fé é sua, tá? E não é alguma coisa palpável, tá? A fé é aquilo que você discerne em Deus, então ela é subjetiva, ela é sua. Tá? E ela é concreta quando ela se materializa. Amém? Então eu creio que a fé ela pode ser subjetiva e também concreta. Mas é uma coisa certa, não uma coisa cega. Então, dentro disso, tá? Eu queria para a gente... lá no Hebreus 10,
Então, para quem está com a Bíblia aí, vamos começar então. No versículo 32, eu coloquei como assim, trazer à memória um novo nascimento. No versículo 32, ele fala assim, contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimentos. Então, nós temos que trazer à memória sempre o nosso nascimento, ou seja, quando nós fomos encontrados por Cristo. Às vezes a pessoa fala, não, mas isso passou. Não, mas foi o início de tudo. Como passou? Eu acho que tinha que ser uma coisa assim, primordial na sua vida, né? Quando você foi alcançado por Cristo. Então, assim, não é uma coisa boba. Você foi alcançado por Cristo. Não porque você mereça, ou porque tem algo de bom em nós, mas porque Deus o quis assim. Então, trazer à memória o seu nascimento, quando você realmente foi alcançado por Cristo, isso é importante. Isso é de suma importância. E aí, lá em João, eu pus uns versículos, não, né? Não, mas tudo bem, a gente vai acompanhando aqui. João 3:3, tá? Quem quiser. Alguém pode abrir para mim, por favor? Porque fica mais fácil aqui. João 3, versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Então o texto está falando isso, né? Você tem que trazer em memória, você tem que ter essa certeza, convicção de que se alguém não nascer, não pode. Não tem como, irmãos. Entendeu? Isso aqui não é sentimento, isso aqui é o quê? É um senso de propósito, é um senso de identidade, tá? Alguém abre lá em Gálatas 2, versículo 20, por favor. Quem estiver online também, se quiser ler, viu? Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é o que, gente? Uma consciência daquilo que foi feito. É uma consciência. Então, viver a Cristo é uma consciência de que eu estou em Cristo e Cristo está em nós. Amém? Então, de acordo com esses textos que foram lidos agora, nós temos que trazer à memória o nosso resgate, nosso nascimento, né? Que gera uma consciência nova de que somos o quê? De que somos nova criação. Amém? E que não vivo mais eu, como nós cantamos aqui, mas Cristo que vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que se sacrificou no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Uma consciência nova. E isso é uma identidade. Amém? Então o versículo 32 ele está falando sobre isso. Né? Uma consciência, uma identidade. Trazer à memória realmente o seu nascimento. Né? Cada um teve uma experiência aqui, né? Os que estão online, todos nós tivemos uma experiência. A Angélica, que é a nova convertida, todos nós temos uma experiência. Então você tem que trazer isso à memória assim, né? E para ministrar a sua alma, falar assim, tá tudo certo, amém? Então essa é a primeira divisão do texto. A segunda divisão que eu pus é do versículo 33 e o versículo 34, tá? Eu chamei perseverar nas tribulações, né? Então o versículo 33 e 34 diz assim: algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos, ou seja, perseguidos. 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis, convictos de possuídes bens muito superiores e que duram para sempre. Amém? Então, alguém, por favor, abre lá em Tiago 1, versículo 2 ao 4. Pode ler, por favor. Tiago 1, versículo 2 ao versículo 4. Pode ser online ou aqui presente, viu, gente? Meus irmãos, tende
de motivo de toda alegria o passais por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Amém? Então nós temos que ter motivo de júbilo por passar por provações, por perseverar nas tribulações, né? Então não é algo, fui tentado, fui provado. Não, é algo que vai acontecer diariamente na sua vida e na minha vida. Entendeu? Só que como eu tenho uma consciência agora, né, que eu estou em Cristo e Cristo em mim, é motivo de júbilo. E vou falar uma coisa muito séria com vocês, irmão. Muitas das vezes eu só vou entender essa palavra quando eu tiver uma caminhada maior com Cristo. Eu falo que muita coisa hoje, principalmente depois que eu vim para essa igreja, eu comecei a entender algumas coisas com mais profundidade, né? Com mais realmente coisas que não eram ditas e coisas que muitas das vezes não eram ditas. Então, hoje eu entendo essa palavra, que nós devemos passar pelas perseguições, provações, tudo, com júbilo. Ou seja, o que é júbilo? É a alegria do Senhor. Então, se você está passando por isso, não é à toa, não é algo que o mundo passa também. Mas isso é o quê? É uma consciência, é um estado de geográfico, de posicionamento. Nós estamos em Cristo, Cristo em nós. Então, nós temos que ter essa noção de júbilo, né? De júbilo, porque a alegria não é sua, né? Quem promove esse júbilo é o próprio Cristo, através do Espírito Santo. Então, não sei se você já sentiu assim, tem vezes que eu estou lá em casa assim, de repente começa a rir. Você já passou por isso, Thiago? Já demais. Você é doido? Você é doido? Diz aí, Eda, que você é doidinho. Eu tô brincando. Mas você já viu isso? O negócio tá bombando, né, Thiago? O negócio tá ali assim, o negócio tá assim, parece que tá desabando tudo do lado. De repente, você começa a rir. É uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque a alegria não é sua, irmão. A força não é sua, a coragem não é sua. Então, quando você quiser lutar alguma coisa, não vá com a sua força, com o seu entendimento, com a sua lucidez. Busque em Deus. Amém? E por favor, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Por favor, alguém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Amém. E só o 19, Renata, para finalizar. Acabou de ler? Você leu até o 19. Então, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Eu tenho uma consciência, correto? Eu tenho uma identidade. Amém, igreja? Cristo. Então, quando eu tenho essa consciência, isso aqui fica mais palatável. Alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo. Não dá parece que não muda a chave? Não melhora a situação? Ou você acha que não melhora a situação? A sua situação?
É um esforço, irmão. Melhor assim. É um esforço. Porque se o próprio Cristo, pode parecer clichê, né? Muito falar, se o próprio Cristo sofreu, quem somos nós? Não, mas essa é a ideia mesmo. Então nós temos que ser participantes, nós temos que nos jubilar, nós temos que ser alegres em estar em Cristo. E por isso sofremos o quê? Perseguições, retaliações, não sei se existe isso, retaliação, perseguições, sofrimentos, provações, tribulações. Amém? Então tá tudo certo, né? Posso ver um glória a Deus? Glória a Deus, irmão, esforço. Oh, glória! Então tá, então de acordo com os textos que a Renata leu, temos que estar, e o Tiago, temos que estar alegres por sermos o quê? Provados e atribulados. Posso ver um sorriso na sua face? Aqueles que estão mascarados. Mas eu vejo o olho puxa para o lado, sorria, isso. Olha lá o Paulo. O Paulo ria até na orelha. Oh, glória! Então, irmãos, nós temos que estar o quê? Alegres. Entendeu? Pois o próprio Cristo sofreu para nos dar o quê? Vida. E a palavra de Deus diz vida em abundância. Então, se você não está sendo abundante em vida de Cristo, então você está com algum problema hoje. Pois o próprio Cristo sofreu para nos dar o quê? Vida. E Ele é o nosso exemplo maior de que temos que ter bom ânimo, pois Ele mesmo venceu o mundo. Ele mesmo, sendo Deus, foi provado até a morte, e morte de cruz. Não é em vão, é para o propósito eterno de Deus, para sermos feitos à imagem e semelhança, conforme a semelhança de Cristo, irmão. Então, as pessoas só querem a parte boa de Cristo. Eu fui no acampamento do Sal da Terra, lá na estância, né? E aí um preletor lá, uma vez a gente estava lá e ele falou assim: ei, quem quer o dom de cura? E o bobão que foi, né, lá na frente, né? Eu quero, né? Eu achava o máximo, né? Dom de cura, poxa vida, né, Dani? Então, assim, e eu fui. Então, assim, nós temos que ter uma consciência de que os dons, quem os dá é o próprio Espírito. E ele dá da maneira que lhe convém dar. Entendeu? Eu ouvi outra vez também falar de que quando nós somos convertidos, né, que o pessoal fala, que todos os dons, nós temos todos os dons. Não. Tanto que o próprio Espírito é que escolhe qual dom que você vai ter. Amém? Então, assim, ter bom ânimo, pois Ele mesmo venceu o mundo, Ele mesmo, sendo Deus, foi provado até morte de cruz. Não é em vão, é para o propósito eterno de Deus. Então, nós estamos aqui hoje, a nossa fé está sendo provada diariamente para o único exclusivo propósito de quê? De sermos feitos à imagem, conforme a semelhança de Cristo. Só, irmão. Isso já seria suficiente, né? Já seria ótimo, né? Eu sei que nós temos dificuldade, gente, isso é óbvio. Eu choro quase todos os dias. Estou abrindo um particular aqui para vocês. Eu choro quase todos os dias. Tem hora que eu estou lá, Tiago, na minha mesa do café, né? Que eu gosto de meditar nesse horário, né? Que eu começo a chorar, entendeu? Então, assim, nós temos que ter entendimento que tudo que a gente passa tem um propósito maior. É algo superior, Ieda. Não é algo que você está passando que... Não. É para algo superior. Para te forjar um caráter de Cristo. Uma mulher segundo o coração de Deus. Um caráter realmente renovado. Um caráter realmente feito à imagem do Cristo. Então não é em vão essas coisas que você passa, que todos nós passamos. Tem um propósito. Amém? E isso é o quê? Consciência. Senso de identidade. Né? Então, o versículo 33, 34, tá? É isso. Nós já estamos terminando, viu, gente? Eu só fiz 4 divisões.
A terceira divisão é do versículo 35 ao versículo 37, que diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Aí entra a questão do galardão, né? A questão que nós temos algo que vamos receber, né? Não vamos discutir isso aqui, mas é o que a palavra de Deus diz, que é um presente, né? 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. E o que foi que Ele prometeu? Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A maior promessa que Deus nos deu foi essa. Que Jesus, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a sua promessa, a minha promessa. Ponto. Tinha que ser suficiente na sua vida, na minha vida. Devia ser motivo de alegria. Eu falo por mim, meu irmão. Estou pregando para mim. Devia ser motivo de alegria, você acordar, você ir trabalhar, por mais difícil que seja. Você estar na sua casa, por mais difícil que seja. Você estar em algum lugar, por mais difícil que seja. Até mesmo na igreja, por mais difícil que esteja. Entendeu? Devia ser um motivo de alegria. De que aquele que vem virá e ele não tardará. Desde que eu sou convertido, que eu ouço que Jesus voltará, né? Né, Tiago? Fica firme, irmão, Jesus está voltando. Fica firme, irmão, Jesus está voltando. É porque Deus é atemporal, né? Deus ele não tem uma linha cronológica, né? Então mas fica firme, irmão. Eu quero reiterar isso. Jesus está voltando. Amém? Ele está voltando. E ele só vai buscar aqueles que ele escolheu. Amém? Então, por favor, alguém. 1 Coríntios, versículo 15. Versículo 15, nossa. Capítulo 15, versículo 38, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprou e dar, e cada uma das sementes, seu corpo apropriado. Eu acho que é isso mesmo, peraí. Deixa eu... 15, 38? 15, 38. Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo. Tá aqui. 15, 38. Mas, 1 Coríntios é isso mesmo, 15, 38. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, 23, 24, por favor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. E Apocalipse 22, versículo 12. Quem achar, por favor, pode ler. 22, 12? Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Então, esses textos que eu... É isso mesmo, é 1 Coríntios mesmo. Esses textos que eu li, eles estão falando de galardão de recompensa. De corpo, um corpo novo. Você terá uma recompensa ou galardão nos céus. Então, de acordo com os textos, Cristo voltará e recompensará cada um segundo suas obras. Tá? Então, o galardão tem a ver com obras. Permanecendo firmes e que nada venha nos abalar, crendo que o nosso trabalho não será em vão, de novo, não é em vão. Fazendo tudo em amor de todo coração, não para homens, mas para o Senhor, conscientes de que receberemos dele a recompensa.
Amém? Então, esse não é o nosso foco, viu, irmãos? Esse não é o nosso foco. Mas nós temos o quê? Um galardão, uma recompensa pelas boas obras, por aquilo que você faz, por aquilo que você vive na presença de Cristo, na presença das pessoas. Amém? Então, do versículo 35 ao 37, fala da questão do galardão, da recompensa. Nós temos uma recompensa. O próprio corpo nosso, quando nós morremos, vai ser um corpo glorificado como o de Cristo. Tá? Então, é uma recompensa, né? Então, no versículo 35 ao 37, amém. A quarta divisão é do versículo 38 ao 39, que diz o seguinte. Deixa eu só abrir aqui, Hebreus 10. Amém. Já estamos acabando, viu, irmãos? Como eu disse, a minha função aqui é trazer realmente aquilo que está na Bíblia, ou seja, aquilo que realmente foi dito pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, entendeu? Então, é trazer o quê? Uma palavra de esperança, de perseverança mesmo, entendeu? Então, lá no versículo 38, Hebreus 10, versículo 38 ao 39. 38 e 39. Então diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Amém? 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem, retrocedem. Para o quê? A perdição. Mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Seguem indo. Amém? Romanos 1, versículo 17, por favor. Alguém do online, por favor. Romanos 1, versículo 17, por favor. Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio provém pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. Quem está online de novo? Gálatas 3, versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aí pode ser o Paulo ou a Michele, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coríntios 5, versículo 7. Isso. Isto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. 1 João, aí pode ser aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Isso fecha. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? De acordo com os textos, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Amém? Somos justificados pela fé. Não tem como sermos justificados pela lei, como diz o texto. Vivemos por fé. E não pelo que nos é possível ver. Por isso, perseverar na fé é crer todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo ou a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Crer que Jesus é
o Filho de Deus. Então, para concluir, irmãos, uma reflexão. O que precisa acontecer mais nas nossas vidas, seja provas, seja tribulações, seja perseguições, seja... O que precisa acontecer mais nas nossas vidas para que essa certeza e convicção, para que essa fé, ela seja alimentada todos os dias? O que precisa acontecer mais na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para que essa fé seja aumentada, para que essa fé seja alimentada? Porque eu preciso alimentar a minha fé com a consciência que eu sou em Cristo e que Cristo é em mim. Nós não temos outra saída, nós não temos outro jeito de viver, é por fé. O justo viverá pela fé. Você é realmente um justificado. Você tem essa certeza e convicção que você é justificado, que você foi resgatado. Você tem essa convicção de que outro bem nós não possuímos, a não ser o próprio Deus habitando em você, habitando em mim. Você tem essa consciência de que tudo está no controle de Deus, até mesmo as nossas patacadas de fora, até mesmo aquilo que a gente faz que não devia fazer. Você tem essa convicção e certeza, você tem alimentado a sua fé de que isso é para ter um propósito, para te formar a imagem e semelhança do Cristo, este crucificado e ressurreto. Você tem essa convicção, essa certeza? Hoje eu tenho essa convicção e certeza. Hoje eu tenho essa certeza e convicção. Eu tenho essa certeza e convicção que se não fosse o Cristo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Você entende isso? Vocês entendem isso? Eu não estou emocionado, eu estou pleno em Cristo. Vocês têm convicção do que Cristo é em vocês? A sua fé é suficiente para passar pelos problemas, Yara? É suficiente para passar por tudo isso que você está passando? A sua fé está sendo alimentada todos os dias? A minha fé está sendo alimentada todos os dias? Para que eu possa suportar tudo. Suportar tudo. Tudo, Aninha. Tudo. 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 Amém? Você está tendo fé suficiente? Os irmãos estão conectados também? Vocês estão tendo fé suficiente para suportar todas as coisas por amor a Cristo? Por aquilo que Cristo está forjando em você, no caráter, na sua consciência, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Você tem consciência dessa sua fé, independente dos problemas que está passando, Marcos, Petra. Vocês têm consciência daquilo que Deus está formando em vocês, daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês? Como casa, como casal, como homem e mulher, como marido e esposa, como pais. Vocês têm consciência disso que Deus está forjando em vocês? Nós temos uma ferramenta poderosa, irmãos. Né, Paulo? Nós temos uma ferramenta poderosa, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence esse mundo depravado, perdido. Esse mundo satânico. É a nossa fé.
fé em quê? Que Cristo morreu, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por você e por mim, mesmo apesar de nós, está intercedendo por mim e por você. Amém? Então tenha fé, irmão. Tenha fé. Amém? Que Deus realmente possa continuar a renovar as suas misericórdias nas nossas vidas. Que Deus possa continuar a aumentar a nossa fé, sim. Aumentar a nossa fé. O dia que você vai viver hoje. Tudo que você vai viver hoje. Tudo. Até mesmo as próprias coisas que você traz com suas mãos próprias sobre sua vida. Tudo. As provas que Deus permite. As tribulações, todas as coisas. Porque a alegria é do Senhor. Amém? A alegria é do Senhor. Ninguém estaria aqui se não fosse o Cristo. Amém, igreja? Então, assim, que Deus continue a nos dar a possibilidade de termos essa consciência, né, irmãos conectados? De que tá tudo certo. Pode voltar a sorrir de novo, tá tudo certo. Amém? Então, assim, que Deus continue a ter misericórdia, que Deus continue a nos ensinar, a nos repreender como precisa repreender, a usar o cajado, a vara mesmo. A gente precisa de surra, irmão. Muitas das vezes a gente precisa de surra, né, Paulo? A gente precisa de surra. E como o Tiago diz, ensina rápido, Senhor. Ensina rápido, né? Ensina rápido, para que realmente eu possa ter a compreensão disso tudo que acontece nas nossas vidas. Amém? Então, assim, era isso que eu queria passar para os irmãos, tá? Assim, para que os irmãos não retrocedam, irmãos. Não existe outro caminho, irmãos. Agora, quem vai te convencer, né, Paulo? Quem vai te convencer, né, Marcos? Quem vai te convencer, seu Pedro e Dona Elza, todos nós aqui, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Não sou eu, não é o Paulo, não é o Tiago, não é o Pedrinho, não é o Marcos, quando ministro. Não, é o Espírito Santo de Deus. É aquele que vai promover na sua consciência, que já é de Cristo, no seu coração. Entendeu? O Espírito Santo, com o seu Espírito, entendeu? Testificando ao seu Espírito, que é isso mesmo. Amém? Amém.